Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão bem? Vocês estão ficando malucos com as coisas que andam acontecendo para lá e para cá? Vocês estão percebendo que o mês de abril já está acabando? Uma velocidade da luz, né? Tem gente saindo do corpo e não percebendo que o mês está passando rápido, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja, o importante é que você está conosco aqui agora para ver mais um programa no Red Zone. Eu, Alexandre Menini, seja bem-vindo, do meu lado, Fernanda Latti. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. O mês já está na metade, passou da metade já, né? Hoje já é dia 16 de abril, exatamente um dia depois da metade. Daqui exatamente um mês começa a B-Side de São Paulo, né? O pessoal dá uma espichadinha no tempo de mandar suas palestras, né? Ideias, não sei se ainda está valendo ainda, acho que até vão esticar até dia 20, não é? Eu vi uma mensagem no grupo falando que eles iam fechar o que eles tinham fechado da maioria das vilas já, mas sempre tem, né, às vezes vira retardatário, é só conversar direitinho. Exatamente, né? Então, preparem-se e rufem os tambores. Enquanto isso, no mundo, bomba vai, bomba vem, fecha estreito, abre estreito. Nunca vi um estreito fechar e abrir tanto, né? Parece o cara com diarreia. É um escândalo tão grande, cara, e a gente está numa guerra que 20% do petróleo mundial sai dali. É engraçado isso, né? Os outros 80% não servem para nada. Os 20% são impactados, então todo mundo mete a faca e fica caro para todo mundo. Interessante. Às vezes eu acho que o povo acha que todo mundo é burro, né? Não sabe fazer conta, né? Mas você tem que levar em conta o transporte. Pô, cara, vocês têm que levar em conta a paciência do ser humano, né? Ela está se esgotando. E para a gente continuar nessa alegria total, que a gente está no meio de abril e vem pets e tudo mais, qual que é a frase da semana, Mati? Do caos à lua, da lua ao caos, da invasão à correção, chuva de pet, vulnerabilidade e exploração. E no resumo, nada mudou. Cara, em 1969, o homem foi para a Lua, certo? E de lá para cá tem um monte de gente até hoje tirando foto de papel alumínio, falando que aquilo não existia, que as roupas jamais conseguiriam chegar a suportar menos 300 graus de temperatura, blá, 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 e todo mundo fala que aquilo foi Stanley Kubrick que ajudou a fazer as filmagens do homem pulando, e aí pergunta por que a areinha faz assim cara à frente, por que a sombra vai para um lado, o outro vai para o outro. Cara, são milhões de coisas. E agora, só de dar um rolê, só um peão na Lua e voltar, já também tem nego fazendo um monte de outras coisas, tirando a atenção de vários outros problemas que estão acontecendo para lá e para cá. O nosso mundo não é diferente, né? A gente está cansado de ver problemas acontecendo, problemas sérios, profissionais sendo enrolados, gente mal paga, gente não paga, porque tem gente que nem paga, né? Ajuda e depois os caras dão um tapinha nas costas e falam, valeu, valeu, né? E nesse mundo maluco que a gente está vivendo aí, não é muito diferente dessas outras fake que aparecem para lá e para cá. Porque o povo trabalha, o povo se dedica, o povo consegue resolver problemas, e os problemas são quase sempre os mesmos. A gente tem problema de SQL inject, a gente tem problema de phishing absurdo. O cara vê um link desse tamanho escrito Firebase no meio do link, ele vai lá e clica,
né? Ou seja, é completa ignorância sobre as coisas que acontecem. A pessoa não se interessa. Ah, mas tem programa disso, de educação, programa aqui, mas quantos realmente se educam? A gente vê essas coisas malucas acontecendo, né? A primeira notícia que a gente vai falar aqui é de uma empresa de óleo e gás, bem pertinente, né, com o que está acontecendo no mundo nesse momento. Óleo e gás. Ela perdeu mais de $1 milhão com um golpe de BEC. Aí tu não pergunta, o que é BEC? Business Email Compromise. Então, ferrou os e-mails da empresa. Bom, vamos voltar um pouquinho. Quantos programas vocês já viram a gente falar aqui de você tá bonitão no teu trabalho, aí você quer comprar um mouse supersônico na Shopee, e você põe o e-mail da sua empresa. Aí, chega em casa, sua mulher tem a super ideia de ir para uma viagem supimpa, e você começa a ver que aquilo é legal. E aí você tá assim, fala, pô, amanhã eu termino esse pedido lá no trabalho. E você faz com e-mail corporativo, né? Depois você chega no trabalho, qualquer coisa que apareceu de viagem, você vai clicar e fazer cadastro também com o e-mail do trabalho. Para empresas de companhia aérea, de aba 4, de hotel. E aí, não sabe por que existe o BEC, Business Email Compromise. Essa empresa de óleo citada no CIS Advisor, ela perdeu $1 milhão, né? Mais de $1 milhão, um golpe desse tipo. E os criminosos passavam por executivo. Contava historinha, fazia negócio, falava que eram fornecedores, induzia as pessoas fazendo transferências legítimas, porém ilegítimas, né? Elas são legítimas para quem está roubando, mas ilegítimas porque o cara descobre que está mandando dinheiro por ele errado. Meu Deus do céu, isso aqui é pior do que dar dinheiro para o Brad Pitt e voltar da Lua, né? O povo não aprende mesmo, né, Mate? Ale, a gente tem, eu acho que, fatores externos, que nem você comentou, e a gente tem os fatores internos, como você também bem comentou. Então, pensa bem, não está aqui na lista, tá, de notícia de hoje, porém, teve vazamento no Booking, o maior site de reserva de hospedagem, né, que a gente tem hoje. Daí, assim, por mais que tenha o que, sei lá, né, uma pequena parcela de 1 milhão, ela continua sendo um número muito grande, né? De 1 bilhão, ela continua sendo um número muito grande. E daí é onde várias coisas dessas começam a acontecer. Você lembra que nós mesmo trabalhamos numa análise, né, na época do Covid, que foi um esquema desse daqui. E-mail comprometido, alguém entrou no meio do caminho, contaram uma história bonita, deposita lá na minha conta e plif-plof, dinheiro sumiu e sumiu fácil. Que rápido. Tá? Exatamente. Porque daí já tem sempre um cara na boca do caixa para fazer o negócio ali, né? E o que eu fico triste é que parece que ninguém aprendeu nada, ou ninguém aprende nada. É sempre... Eu acho que a cultura das empresas, ela não muda. E a cultura, ela é sempre a cultura errada. O cara, ele faz porque tem alguém mandando, e ele sabe que se ele não fizer, ou se ele questionar, alguém vai brigar com ele. Então, para que você não sofra, você pega e você faz, né? Tô sendo proativo. E nessa, mudou o número da conta do Alexandre. Não é mais pro Alexandre que você tem que depositar. É pro Fernando. Cara, mas são tá bom. Então tá bom, tá? E pode fazer, já falei com ele. E principalmente agora, na época de inteligência artificial, que você consegue forjar fácil voz, imagem e etc., né? Piora. Só que eu fico sempre pensando nisso daí. Cara, não dava para você parar um minuto e falar, tem certeza? Mudou mesmo, entendeu? Entrar em contato com a pessoa, né? Mas talvez
é aquilo lá. Você comentou diversas coisas, né? Profissional mal pago, profissional sobrecarregado e tudo mais, tá? Mais um boleto para você pagar aí, jogou em cima da mesa, pô, é só mais um para eu pagar, vamos embora, né? É a vaia. A vaia porque é caso de peluça. E o povo chora depois. É isso. É isso. Ah, meu Deus do céu. Bom, o programa está na 5ª temporada, são 5 anos que a gente faz esse programa. E desde vou falar o primeiro ano. No segundo ano, a gente enfatizou bem isso, porque as coisas começaram a andar para muito desenvolvimento, para IoT, todo mundo está acompanhando isso. Os últimos 4, 5 anos, vocês viram quanto que evoluiu a comunicação, quanto que evoluiu o processamento. Os celulares que você tem hoje são muito mais capazes que o celular de 5 anos atrás, né? O próprio Wi-Fi, que é uma comunicação que tem vários problemas, também evoluiu. Quer queira, quer não, evoluiu. O Mesh está tomando conta de um monte de coisa, né? Os produtos estão melhorando. Tem as porcarias ainda, os TP-Link depreciado desde 2015? Tem, porque as pessoas não assistem o programa, então, não se atualizam e também não trocam equipamento que custa R$300. Né? Um dia a conta vem a cavalo. Né? E aí o que acontece, cara? A gente começou a falar da necessidade da atenção para sistemas críticos, né? OT da vida, ICS, escada, como que eu tomo conta de uma hidrelétrica, como eu distribuo energia, como que eu distribuo petróleo, gasolina, água, limpeza de água, tratamento de esgoto, tudo isso é tratado com vários sensores, várias coisas de computação espalhadas para lá para cá. A gente fala disso há anos. A gente sabe que os Estados Unidos sofreu vários problemas com linhas de petróleo, com energia, recentemente. E agora, de novo, por causa da guerra, aproximadamente 4.000 dispositivos industriais estão expostos a cyberataques iranianos. Aí você fala assim, por que isso? Como isso pode? A CISA, ela solta relatório quase todo mês, Alati, falando o que deve ser feito, o que deve ser desligado. Ela apontou problemas da Aivante, apontou problemas da TP-Link, mandou uma ordem explícita para órgãos governamentais não tenham equipamentos chineses, por exemplo, dentro dos seus estabelecimentos. Baniu a Kaspersky dos Estados Unidos, que é um antivírus russo. A gente acha até um absurdo, mas é decisão deles. Então, são coisas que a CISA está mostrando, o FBI está mostrando. E agora saiu uma matéria dentro da Blip Computer falando que existem PLCs e outros dispositivos industriais expostos na internet, instalações críticas americanas, no meio de uma guerra, que nós já falamos que o Irã não é o Paquistão, só, não menosprezando o Paquistão. O Irã é gigante. O Irã tem muita tecnologia. O Irã tem muita gente boa em cibersegurança e cyberbesteira também. E aqui, como é que a gente faz uma situação dessa? Onde você tem situações impactando Rockwell, que é uma coisa de automação, né? Allen Bradley, tudo quanto é sistemas de escada que estão falhos, expostos na internet, no meio de uma guerra. A guerra hoje, a gente já falou, já virou drone na Ucrânia, tudo. Imagina agora com o Irã fazendo ataque cibernético contra todo o território americano. Olha o perigo que as coisas estão. Difícil, né? Mais de 4.000 dispositivos é muita coisa, né, Mate? Mas, Ale, vamos lá. O que me chama atenção aqui? Me chama atenção aqui a gente ter levantado essa bola semana passada. A gente pegou, acabamos o programa, exatamente, falando exatamente desse tipo de coisa. Cara, poxa vida, dispositivo
infraestrutura crítica e tudo mais. O que não cabe na minha cabeça, o que eu não entendo, é exatamente isso. Será que precisa ter um dispositivo desse exposto na internet? A primeira pergunta é essa. Se ele é seguro ou não, como ele foi feito, não me interessa. Mas se tem alguém que está explorando dispositivo exposto na internet, é porque alguém deixou exposto na internet. Então, não adianta culpar o hacker, culpar o sistema, culpar alguém fez alguma coisa bizarra e antes. É esse tipo de coisa que me assusta. Tá? Como é que você toma conta de um lance que já tem o nome de infraestrutura crítica, tá? E você não toma conta, então? Será? Aqui nós estamos falando dos Estados Unidos, mas parece umas historinhas que a gente ouve por aqui também, que a gente não consegue ligar as duas pontas, né? É um monte de gente, manja, aquela história de algumas concessionárias que tem um cara trabalhando de 5 em volta dando palpite, né? Putz, cara, água e esgoto é sempre assim. Sempre que você vê um buraco na rua com algum vazamento de água ou de esgoto, os caras vêm com o trator, faz o buraco, param 3 caminhões na via pública, tem umas 12 pessoas em volta, tem um cara com a picareta dentro do buraco, com lama até o pescoço, e 11 do lado de fora olhando para dentro com a mão na cintura. Pode reparar. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É um negócio assim, absurdo, absurdo. Então, cara, será mesmo que nós temos que colocar acessos externos em infraestrutura crítica? É a preguiça do cara querer ver de casa pelo celular se está tudo andando bem? Sabe que é isso? Acho que é isso, né? Eu nem sei, Alexandre, se é isso daí, mas então... Mas é que daí o cara ele devia fazer da maneira certa. Você colocar camadas corretas para que você consiga fazer isso daí. Tá? E daí foi o que você falou, cara. A CISA tem relatório semanal, relatório mensal. Não é novidade. Como é que você deixa um país do tamanho dos Estados Unidos, né, ser alvo do negócio desse daqui? Manipulação de interface, interrupção operacional, perda financeira e tudo mais. Não é possível. A gente fica questionando, por que não alagou nada ainda? Cara, porque não tinha que alagar, entendeu? E eu digo que talvez por sorte ou imperícia de quem atacou. Porque senão já era para ter acontecido faz tempo. E os erros são sempre os mesmos, cara. Credencial com senha fraca, sem controle de borda, sem segmentação correta, não é só segmentação, você tem separação mesmo. Tem rede que tem que ser totalmente apertada, não é nem segmentada, né, Lato? É separada mesmo. Então, mas esse tipo de coisa que não devia estar exposto na internet. O cara, ele quer acessar, ele é aquilo lá, ele entra na VPN dele, ele acessa o que ele quer, ele vê o que ele quer, e ele sai fora. Só que não precisava estar exposto na internet. Isso me chama muita atenção. Porque, assim, a gente está falando de infraestrutura crítica e, de um lado, eu posso estar sendo muito simplista, eu vejo um amadorismo muito grande, né? Cara, será que é uma coisa que a gente comenta de vez em quando? Dá tempo? Cara, sempre dá tempo, tá? Mas nós queremos fazer? Essa que é uma outra pergunta que tem que ser respondida. Sim, queremos. Então tá bom. Então vamos lá e vamos fazer. Mapeia o que está do lado de fora, porque se esses caras chegaram lá, foi só o trabalho, eles só fizeram o trabalho deles bem feito. Fizeram o básico bem feito aqui. É triste, cara. É muito triste. E aí, sabe o que eu acho pior? Como o meu avô dizia, é o roto rindo do rasgado. Porque tem muita gente no Brasil que está rindo de uma situação dessa, só que aqui também tem. Aliás, isso aqui tem no mundo inteiro esse tipo de falha. E a gente está cansado de falar, um monte de gente explicando isso para o mundo inteiro, e continua com as mesmas burrice. Não tem outro nome, já estou falando que é burrice. Né? Limitação.
quantos anos a gente fala que hospital é supermercado de problema? Você é só procurar a prateleira certa. É que não começou a morrer nego por causa disso ainda, que tem outras coisas que dão um lucro imediato. Se o povo quiser exterminar, sei lá, você pega o Brasil do tamanho, 200 milhões, vamos falar que tem 10 milhões hospitalizados, dá para dar um rap em 10 milhões fácil. Se quiser, se a maldade for grande, né? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. Bom, vamos ver para onde vai esse negócio, que a CISA não se pronunciou ainda, mas já vai aparecer mais tapa na cabeça. É o top-down, né, Amádio? Vai acontecer. Então, o que a gente tem visto da CISA foi o que você falou, né? Bloqueia equipamento A, bloqueia equipamento B. Né? É proibido usar o equipamento C. Mas contrate pessoas competentes. Faça configurações mínimas. Eu acho que isso daí tem todos os documentos deles, assim como estão nos documentos do NIST. Aonde é que esses caras não estão fazendo? Aonde é que está a super confiança? É a pergunta que fica no ar. Vamos ver para onde vai esse circo aí. Então, hoje é dia de recorde, a gente está no meio do mês de abril, né? Não é dia da mentira, mas é dia de recorde. É recorde. Nunca houve, anteriormente, uma quantidade tão alta de patches lançados pela Microsoft no Tuesday Patch. Pela primeira vez, chegaram a 243 vulnerabilidades corrigidas. Tudo bem que muitas dessas vulnerabilidades, né, 78, estão diretamente relacionadas ao engine, né, do Chromium, seus problemas do Chromium, mas a questão do número total, você corrige 243 vulnerabilidades. Isso aqui é para assustar, né? E, de novo, é aquilo que a gente vem falando. O que está acontecendo? A gente chega à conclusão que está faltando profissional capacitado mesmo, cara. Porque eu não acredito que, da noite para o dia, uma Microsoft para de trabalhar e ser eficiente. Eu não acredito que empresas desse tamanho simplesmente faz assim, parei, deixa acontecer, depois nós vemos o que resolve. Não acho que isso é uma boa política de desenvolvimento e mantenimento dessas empresas. Então, assim, tem gente que está pecando. É falha no teste, é falha no desenvolvimento, é falha durante o desenvolvimento, os testes que são feitos, ou os criminosos estão numa velocidade tão alta de desenvolvimento que está gerando esse impacto além da normalidade. São coisas que a gente tem que começar a pensar. A pergunta é muito boa, Alexandre. Assim, eu acho que com o uso da inteligência artificial, já está tendo parte desse avanço que você comentou, tá? De achar mais vulnerabilidades. Só que daí, se eu acho mais, eu tenho que ter mais gente na ponta para corrigir mais. Senão virar gargalo. Exato. E daí, assim, a outra coisa que a gente já comentou outras vezes também a gente não sabe qual é o tamanho do backlog deles. Porque aqui, lançaram 78 só relacionado ao Chromium. Cara, será que era porque estava mais fácil de resolver essas 78 ou porque elas eram mais críticas, né? São escolhas que o cara tem que fazer lá na hora dele conseguir priorizar esse tipo de coisa também. Mas é a corrida agora que talvez... Eu acho que a gente vai começar a ver sempre mais. Eu acho que vai ter essa onda crescente, né? Porque vão começar a achar cada vez mais, as empresas vão ter que corrigir mais rápido para elas não ficarem para trás, até que isso daí estabilize. Mas a grande maioria das empresas, trabalha com o método Go Horse. Faz e publica e a gente procura problema depois. É para isso que tem, como é que chama? Programa de bug bounty, de caçador de bug, caçador de problema. É errado, mas a
A gente tem que chegar a admitir que é isso que parece que estão fazendo, né? Parece que é a justificativa. Outra coisa que está rolando também, que a gente já comentou recentemente, a Microsoft ela começou a botar as asinhas de fora com o seu Defender e com o seu Sentinel. Tanto o Defender quanto o Sentinel chegaram no nível de qualidade de detecção de novas coisas que ninguém esperava. Por quê? Quantos anos a Microsoft, que está distribuído para o mundo inteiro, coleta informação, então eles têm condições de distinguir melhor coisas que vêm acontecendo. Então, esse aumento de correções também pode ser pelo esse aumento de compreensão das coisas que estão sendo coletadas. Porque tem o Vision One, tem o Sentinel One, o Defender mudou muito, o Sentinel para a parte de cloud e extremamente utilizado pelo mundo é um equipamento, vamos falar assim, uma ferramenta forte, capacitada. Então, isso também pode ser reflexo, né, Márcio? Pode ser. Pode ser. Eu acho que talvez seja um conjunto, né, Alexandre? Porque, assim, talvez o cara tivesse muito dado ali, não tivesse como processar. A hora que aparece, né, as inteligências artificiais cada vez mais especializadas, eles pegam e falam, vai, enfia tudo no moedor de carne, e daí começa a aparecer mais coisa, mais insight para os caras. Faz sentido. Bom, Adobe, nossa querida Adobe Reader, lançou correção de um Zero Day a toque de caixa para resolver um problema. A correção foi emergencial, já está liberada. Se você utiliza o Adobe Reader e ele manda, inclusive ele manda mensagenzinha, precisa atualizar. Se você está pensando se vai atualizar ou não, atualize, porque você vê qual que é o número dela? 34521, que está como Zero Day desde dezembro, cara. Só que lançou agora. E ela é capaz de burlar o sandbox do PDF para executar JavaScript privilegiado e ler arquivos locais da sua querida maquininha. Então, é brabo o negócio, hein? Por que um sandbox de PDF? O Adobe ele processa o que ele está transformando em PDF, ou lendo o PDF, e esse ambiente ali no kernel dele é fechado para evitar problemas com sua máquina e tal. Só que se nesse procedimento existe a possibilidade de você executar coisas de JavaScript, aí a coisa fica feia, né, cara? Porque eu vou estar com como é que eu vou falar? Eu vou estar trabalhando como uma ação totalmente autorizada por você mesmo, que instalou o Adobe. Cara, o Adobe, eu acho que ele hoje em dia, o formato PDF é um formato muito complexo, que dá várias possibilidades. Então, essa é a primeira parte, eu acho que do problema. E daí, eu acho que fazia tempo que a gente não via alguma coisa falando dele. Mas ele está sempre na mídia. Ele nunca sai da mídia. Tem sempre alguém falando dele, ele está sempre aparecendo de alguma maneira, né? Pelo menos corrigiram. Só que a hora que você cata e olha no relógio, você fala assim, mas espera aí, você está falando dezembro, nós estamos em abril, 4 meses dos caras fazendo o oba-oba aqui. Sem saber como resolver ou explicar para a população que você está com uma falha desse tamanho, estranho, né? Eu não sei nem o que dizer numa situação dessa, né? Porque, assim, para aparecer essa data aqui, alguém sabia ou alguém descobriu essa data. E aí? Exatamente. Tá? E daí, a hora que dá problema, você faz o quê? Né? É bem estranho, bem estranho. Bem estranho. Vocês lembram da McGraw-Hill? Eu lembro. Olha lá. Dá para ver aí. Tinha fácil o livrinho aí. Deixa pro cara olhar. Lá. Olha lá. Esse livro é bom. Nossa senhora, pela cor dele, esse livro é de 1960 também, né? Pior que é.
Pior que é, porque o que é aqui? Isso aqui não é inteligência artificial que vocês estão vendo hoje. Isso aqui é toda a explicação da lógica fuzzy que você consegue chegar na inteligência artificial. E por isso essa ideia, como se fosse um sol, de você ter a parte aproximando dos resultados melhores. Isso é McGraw-Hill, existe há anos. Pois é, a editora ela acaba de confirmar um vazamento gigantesco de dados e, na sequência, ela foi, inclusive, ameaçada por extorsão. Então, aí você fala assim, pô, mas peraí, cara, os caras estão roubando dado de editora e depois fazendo extorsão? Bom, vamos pensar. A editora ela é responsável pelos direitos autorais de quem concede a ela o direito para imprimir. Né? Então, você tem, primeiro, informação sem ter pago nada. Segundo, eu vou colocar essa editora, que tem uma história de quantos anos? Quase 70 anos no mercado, né? Se brincar. E aí eu vou colocar uma empresa com um histórico desse, com um respaldo desse, de tantos livros técnicos, de tudo quanto é tipo, num checkmate, né? E colocar eles à prova de será que vale a pena eu fazer alguma coisa com esse pessoal ou não? Então, assim, a empresa afirma, inclusive, que o incidente não comprometeu as contas do Salesforce. A gente lembra que, recentemente, o Salesforce teve muito problema, né? E banco de dados de clientes, nem sistemas internos foram impactados. Porém, eles exploraram má configuração do ambiente desse próprio Salesforce. Fala que não comprometeu, mas exploraram configurações erradas, no mínimo. Devido ao problema da Salesforce recente, que foi colocado várias orientações de atualização, de reconfiguração, de alteração de privilégio em diretórios da Salesforce. Vocês lembram o problema que deu com todo mundo, inclusive com a Fórmula 1, gente? Né? Com a Google, com a própria Google foi impactada com a Salesforce. E aí deixou de ter o cara capacitado na ponta para fazer configuração direita e arrumou essa baita dor de cabeça, né, que está com dados expostos. Eles falam assim, não, mas não tem dados de seguro social. Cara, não interessa. Vaca já foi pro brejo, né, Márcio? Brabo isso aí, né, cara? Então, tem um cenário aqui que é esse que é tipo, né, aquela brincadeira, tá morrendo até quem nunca morreu antes, né? Tá sendo invadido até quem nunca foi invadido antes. Né? Nada de novo, né? Tá sendo invadido quem foi, e assim, é estranho, né? Foi o que você falou, pô, mas é editora. Cara, o nego podia pegar lá o livro e tudo mais. O criminoso, assim, né? Peguei um livro novo que acabou de sair. Para eles, isso daí não dá vantagem nenhuma, né? Porém, eu acho que a exposição da empresa, mostrar que a empresa não toma conta e tudo mais, afeta muito mais a imagem da empresa, valor de ação e outras coisas. E daí, aqui levanta um outro, eu acho, uma outra coisa que é todo mundo se ver e entender, que é graças, né, a uma má configuração de seu ambiente Salesforce. Você confiou em uma outra empresa gigante que vende software as a service e você acabou sendo vítima por causa disso. Então, cara, vou confiar em quem? Não sei, talvez em ninguém. Mas mesmo assim, eu participei de uma reunião há algumas semanas que o pessoal falou, nossa, mas vocês sabem qual é o meu tamanho? Falei, sei. Inclusive, eu sei qual é o tamanho da Salesforce e vários outros que falaram a mesma coisa e tiveram problema. E aí? Quem que é o chato, Alexandre? Como é que acaba a reunião? Como, né? Então, não é nem o chato, cara. A gente vive um paradigma da briga de Davi e Golias.
A gente é o Davi peão que toma conta de ovelha, rala o tempo todo. Aí vem um grandão besta falando um monte de merda. E com uma pergunta a gente derruba os caras. Só que esses caras são os vendedores que ficam contando mentira o tempo todo para todo mundo. Né? E aí um bando de marqueteiro que virou os C-levels da vida que toma conta, não estou dizendo que são todos, mas tem muitos que tomam conta da empresa que são os marqueteiros, que foram para lá se inflando, vamos dizer assim. Você acha que esses caras vão brigar com os caras de vendas, que foi ele que saiu de lá, junto com esses negros, criando um monte de feudo, um monte de história para boi dormir? Aí vem os buzzwords, aí vem a aplicação da moda, o embarcado em IA que todo mundo fala. Só que você acabou de falar, a Salesforce é gigante. E aí ela teve problema. A Oracle é gigante, ela teve problema. A CrowdStrike é gigante e teve um problema. A Google é maior ainda que muita coisa e tem problema. A Microsoft acabou de apresentar o recorde de PET. Então, pera lá, gente. Vocês estão usando argumentos errados para se justificarem. Simples assim. Que triste, né, cara? E olha que louco isso daqui que os caras falaram, cara, no final da história aqui. Eles falaram que pegaram dos caras 45 milhões de registros. Né? Quem está dizendo que catou é o grupo Shiny Hunters, tirou 45 milhões de registros e está pressionando que se não sortar o din-din, eles vão publicar. E aí fala, não, mas não tem tudo, nós estamos com informação fechada. Aí é aquela ladainha de sempre. E triste uma situação dessa. Resumindo, é isso. Triste. Bom, vamos lá. E agora, Brasil. Brasil, vamos colocar o Brasil. Não é só lá fora que acontece coisa. Aqui a gente sabe que acontece também. Um grupo criminoso chamado TA 2725, identificado pela Proofpoint, está focado totalmente em roubo financeiro via phishing e mal spam, direcionado a empresas brasileiras. Cara, a gente sempre falou que o Brasil tem uma sorte danada, porque tem muita coisa errada aqui, e eu estou começando a acreditar que tem gente que percebeu, porque a quantidade de phishing, a quantidade de campanhas de todos os tipos de phishing que vocês podem imaginar estão crescendo absurdamente no Brasil. E vou além, com uma inteligência além da normalidade. Ou seja, gente grande que já fazia coisa errada lá para fora e começou a brincar com as contas brasileiras. Aqui estamos colocando um exemplo. A primeira notícia foi o cara já descobriu desviar os back business e-mail, né? Compromising. E agora a gente continua colocando situações de grupo especializado em phishing, fazendo coisa aqui. Ele já se expandiu para a Europa, para os Estados Unidos, com campanhas que usam anexos maliciosos para roubar credenciais, serviços como o Microsoft 365, que a gente falou que é o din-din, muita coisa vem acontecendo com o Microsoft 365, porque é fácil, rápido e bota cada coisa. E detalhe, os caras mandam um e-mail muito mais inteligente que antigamente, porque agora é feito por IA, não tem erro de português, é muito bem escrito, as imagens são muito fidedignas, só que as pessoas não veem a origem e saem clicando. E aí, no momento que ele está clicando, o que acontece? Credential phishing. Os caras aparecem uma tela lá, coloca a sua entrada do Google. O cara vai lá, coloca o usuário, selo no Google, dá enter e corre para o abraço, vai para a bandeirinha de escanteio que você seja bem-vindo ao troféu orelha. Não tem o que fazer, né, Mate? Eu acho que está acabando a sorte. Você concorda comigo? Ah, tá. E sem chance, sem chance. A gente está vendo essa batalha, infelizmente, ela ser perdida, Alexandre. Ela está indo aos poucos, mas a gente está vendo tudo isso daqui ser perdido. De um lado, a gente tem, como você comentou, né, agora há pouco, pessoas que não querem aprender, porque é assim, porque Deus quer, porque sempre funcionou, né? E você tem do outro lado
os criminosos, que para mim não existe impossível, vou fazer até eu atingir meu objetivo. E daí nessa é o que a notícia fala, né? Os caras têm vários alvos, adaptam as técnicas deles com múltiplos idiomas, inteligência artificial agora favorecendo um monte de coisa, tipo, antes você falava, nossa, deixa eu ver se tá mal escrito. Agora você tem que ver se está muito bem escrito. Se tiver muito bem escrito é porque deve ser inteligência artificial. Mudou as coisas aqui. Mudou, né? O foco está diferente, né? O buraco está mais embaixo. Muito, muito, muito. Só vai piorar. A impressão que eu tenho é essa, porque, como eu falei, a gente sempre teve sorte e eu acho que a sorte está acabando. O Brasil, com essas... tem umas exposições desnecessárias geopolíticas acontecendo com o nosso país que começa o povo desenhar um bullseye, né? O famoso alvo no traseiro da gente. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Depois vai lá. Mas vamos para a notícia boa. A IA do Google, Gemini, que vocês preferem falar. Inclusive saiu outra agora, acho que saiu 3 pontos, coisa que acabou de ser lançada hoje, acho. Acho que foi lançada hoje, se eu não estou enganado. Mas é do ChatGPT, não é do Google? Não, o Google também. Gemini lançou, estou falando sério. Tá. Gemini lançou acho que hoje ou ontem à noite, alguma coisa assim. Mas, independente disso, que é legal, eles acabaram de informar que eles estão se preparando há algum tempo e os resultados estão sendo atingidos de forma correta. O que eu quero dizer com isso? Eles estão usando a inteligência artificial deles para lutar contra os ads maliciosos, para bloquear esses ads maliciosos. Aí vem a parte mais legal. Bloquear antes que você carregue o dado no seu browser. Olha que coisa legal. Você está usando o navegador da Google, ele adianta situações e bloqueia ads antes que você imagine que ele pudesse estar sendo carregado na sua máquina. Os relatórios de segurança que eles lançaram recentemente provaram, agora na mudança de 2025 para cá, que eles conseguiram bloquear mais de 8,3 bilhões de anúncios e ainda suspendeu 39,2 milhões de contas nesse último período. Ou seja, agora eles estão confortáveis em ver que a coisa está funcionando e estão avisando todo mundo que tem isso. A gente até falou recentemente que esses tipos de controles já estão disponíveis automaticamente para quem tem contas pagas do Google, outros controles de IA que vai estar disponível para essas pessoas. Só que, além desses que são pagos, já está embutido na sua navegação a análise e bloqueia os ads antes de aparecer na sua máquina. Cara, isso aqui é para tirar o chapéu, fazer festa, brinde, comemorar, que isso é usar tecnologia de forma correta. Alexandre, sem dúvida, né? Isso aqui eu acho que é o mais legal de tudo. Você foi cirúrgico usar a tecnologia de forma correta. Eu tenho a tecnologia, eu estou oferecendo a tecnologia, porque eu não uso essa mesma tecnologia a meu favor. E daí, se você pensar nesse tipo, nós não temos noção. Eu acho que a gente não tem ideia. A gente tinha brincado um tempo no Trends, né? Para a gente ficar vendo a quantidade de busca e tudo mais. Mas, cara, pensa bem, 8,3 bilhões muita coisa. De anúncios. Suspendeu 39 milhões de contas. Cara, eu não consigo imaginar. Pensa agora. Humanamente, é impossível fazer um negócio desse, Alexandre. Tá? Assim, 39 milhões de contas, vamos dividir por segundos, se fosse uma pessoa dando um clique em cada um, tá? Quantos anos isso daqui ia levar? Quanta gente ia levar? É um número assustador a velocidade com que isso está sendo feito
para, como é que eu vou falar, ofertar esse serviço em background sem diminuir a performance da sua navegação, é porque os caras estão trabalhando de verdade, cara. De verdade. Como eu falei, estão usando a tecnologia da forma absurdamente correta. Olha que bacana. Essas coisas que nos dão ânimo para debater esse desenvolvimento. Porque vira e mexe, eu vejo a pessoa ficar vomitando coisa de ar. Só que, cara, calma. Né? Eu gasto 10 kVA de energia, 3 caminhões d'água para saber qual que é a cor do filhote do urubu, velho. Para! E aqui, eu acho que tem um ponto que por exemplo, anúncio. Você não, né, você fez uma busca, você não sabe quem comprou o anúncio, quem foi que fez, um monte de coisa. Antes de aparecer, o cara já fala, meu amigo, essa conta é suspeita, talvez esse nome esteja muito no trend aqui, tá? Já fica olhando ela. Se tiver ação 2, já decapta aí. Entendeu? Muito legal, muito legal. Parabéns pro pessoal do Google. Detalhe, né? Reduziu em 80% as suspensões incorretas de anúncios legítimos. Ou seja, apesar de toda essa parafernália que criaram e que tinha antes, muita coisa legítima era bloqueada junto, por parecer errado, né? Então, para o pessoal que parecia errado, eles estão tendo um respiro porque está sendo requalificado e tendo um tratamento diferenciado. Olha que legal. Pô, isso é bom para todo mundo, cara. É bom para todo mundo. Não, mas parabéns. O mais massa, Alexandre, de novo, é o meia-culpa, entendeu? O cara assume, tá? Antes a gente bloqueava muita gente errado. Agora já diminuiu. Não significa que você está livre, né, de ser bloqueado erroneamente, tá? Mas já tem um resultado válido. Exatamente. Bom, mais uma notícia legal para a gente fechar o programa de hoje, né? O programa já cheio de coisa braba, pesada. Então, 2 notícias bacanas para a gente fechar o dia, que o negócio tá brabo. O FBI derrubou de vez, né, o W3LL. O W3LL, que foi o FBI junto com a polícia da Indonésia, eles desmantelaram o serviço de phishing W3LL. O que é esse W3LL? Tinha até como você pegar phishing as a service pela internet, fazer um monte de coisa errada. É um dos mais utilizados pelo mundo. A verdade é essa. Prender o suposto desenvolvedor, identificado apenas como GL, a gente não sabe quem que é o Gangue Louco. Poxa, pelo menos não tem nenhum nome aqui desses que apareceram no chat que as letras combinem, hein? Ainda bem, hein? Pelo menos isso. E apreenderam domínios e infraestrutura ligados a toda essa operação. O kit era vendido por cerca de $500 e permitia criar páginas falsas de login para roubar senhas, códigos MFA, mirando principalmente em coisas da Microsoft 365 e alimentando fraudes que somavam mais de $20 milhões de prejuízo. Então, assim, cara, olha que legal, cara. Junto ao FBI, com a polícia lá da Indonésia, foram cercando, descobriu onde que estavam os caras que estavam desenvolvendo isso, grampearam os negros e derrubaram, né, fizeram takedown nesse serviço que liderava o mundo na parte de phishing as a service. Olha que coisa triste, né? Ransomware as a service, phishing as a service, malware as a service. Virou comércio, né, cara? Triste. Então, a gente tem que dar os parabéns para o FBI, para a polícia da Indonésia e para todas as outras que continuam trabalhando nesse tipo de investigação. Isso aqui mostra mais uma vez que a visão do hacker de porão é uma visão totalmente errada, tá? Porque, pensa bem, os caras movimentaram mais de $20 milhões, cara. É muita grana isso aqui, tá? Pelo menos 17 mil vítimas atingidas nas campanhas posteriores e tudo mais. É muito louco o negócio inteiro, a hora que você começa a ler e ver esse tipo de volume, né? E daí tá aí,
Pronto, tiramos um cara do ar, tá bom. Talvez alguém tenha cópia disso aqui e continue vendendo, tudo mais. Um saiu de circulação, tá? Vamos comemorar de um em um e ver, né, quando é que a gente vai conseguir falar a notícia do Educação as a Service, né? Treinamento capacitado as a Service, né? O que eu não quero ouvir é DLP as a Service, né? Esse é um negócio que me dói. Tenho medo dessa também. Ai, cara, que coisa maluca, cara. Que coisa maluca. E sabe o que é pior? As pessoas que assistem nosso programa, pessoas que a gente conhece, que um dia entrou lá no site, no W3LL, deve estar com um comichãozinho para ver se não tem nada guardado como histórico nos seus browsers. Isso se alguém não fez uma compra meio capciosa, querendo brincar de deixa eu ver como é que era, né? Deixa eu ver como é que era. Pois porque o W3LL era grande, gente. Vamos ver se tem coisa espalhada por aí, para a gente poderia dizer se ainda é grande, né? Porque a gente sabe que quando a coisa é errada, ela se espalha rápido. E às vezes o pessoal renasce das cinzas, né? Tem umas fênix que aparecem por aí. Mas parabéns de novo para a FBI e parabéns para a polícia da Indonésia. Galera, é isso, né? O programa de hoje é cheio de problemas altos e baixos, mas terminamos com duas notícias bem legais. Tanto esse passo à frente da tecnologia aplicada pelo Google e o trabalho em conjunto, mais uma vez, de polícias internacionais trabalhando para acabar com a patifaria, porque é claro isso, e eu estou com uns 20 relatórios que eu recebi só essa semana, que, como eu falei para vocês 2 programas atrás, quando chega abril, começa a chegar todos os resultados de 2025. Eu estou dando uma olhada para ver o que é o quê, onde está o quê, o que vale, o que não vale. Muito em breve a gente traz para vocês uma geral de como as coisas estão pelo mundo, com resultados mastigados para vocês entenderem como as coisas estão, tá bom? Obrigado por mais um programa. Se você tem... qual é o nome do negócio que deu problema mesmo lá? Para atualizar o Adobe, né? Atualiza, fique esperto. Se cuidem e até semana que vem. Do meu lado, Fernando Amati. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, no programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.